E aí, tudo certo? Hoje a gente vai voltar no tempo para falar de um dos momentos mais geniais da história da Fórmula 1. Aquele campeonato lendário do Nelson Piquet, em 1983. Pois é, a vitória do Piquet em 83, olha, não foi só mais uma corrida que ele ganhou, é que ela é vista por muita gente, mas muita gente mesmo, como uma das conquistas mais brilhantes, mais inteligentes da história do esporte. Tá, mas por quê? O que tem de tão especial, de tão genial nesse título? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha, a resposta tá numa combinação de três coisas, três pilares, sabe? Primeiro, uma engenhosidade técnica que foi revolucionária. Segundo, uma estratégia de mestre que mudou completamente o jogo. E por último, uma pilotagem que foi, assim, pura inteligência. Uma pilotagem que a gente pode chamar de cerebral. Bora entender cada um desses pontos? Para a gente entender essa genialidade toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para o início dos anos 80, a Fórmula 1 naquela época era uma bagunça tecnológica, no bom sentido. Tava rolando uma verdadeira revolução, principalmente nos motores. Funcionava assim: de um lado, a gente tinha os motores aspirados, sabe, confiáveis, aguentavam um tranco, mas mais fracos. Do outro lado, tinha a novidade, a fera da vez, o motor turbo. Uma potência absurda, mas quebrava que era uma beleza. Então a Fórmula 1 estava numa encruzilhada. Apostar no turbo era um risco, e um risco gigante. E bem no meio dessa briga toda, quem aparece? O grande rival do Piquet, Alain Prost. Ele, com a sua Renault, que tinha um dos melhores motores turbo da época, simplesmente dominou o campeonato quase que inteiro. O cara parecia imbatível. Então, enquanto o Prost estava lá na frente tranquilo, o Piquet e a equipe Brabham, eles estavam correndo por fora. O projetista era o lendário Gordon Murray, só para situar. Eles começaram o ano mal, em desvantagem, mas eles tinham um plano. Tinham uma arma secreta guardada na mão. E que arma secreta era essa? Tá aí, a Brabham BT-52, o carro que ia virar o jogo completamente. Agora, se liga nos detalhes do design, porque isso aqui é fascinante. Primeiro, o BT-52 tinha esse formato de flecha, super icônico. Aí o Gordon Murray teve uma sacada, concentrou quase todo o peso na traseira. Pra quê? Pra ter uma tração absurda na saída das curvas. E o combustível? Cara, o combustível que eles usavam para alimentar o motor BMW era quase de foguete, uma mistura toda especial que deixava o motor aguentar umas pressões altíssimas sem explodir. Era pura ciência mesmo. Mas o pulo do gato não estava só no carro, estava na estratégia. A equipe Brabham praticamente reinventou o pit stop para a Fórmula 1 moderna. A ideia foi genial. Vamos construir o carro com tanque de combustível menor. Então, enquanto todo mundo saía pesado, lento no início da corrida, o Piquet ia nevinho, muito mais rápido. Aí, no meio da prova, ele parava para reabastecer. Uma tática que pegou todo mundo de surpresa, porque naquela época o normal era ir até o fim sem parar. Então, com essa combinação de carro inovador e estratégia ousada, o palco estava pronto para acontecer o que parecia impossível, uma virada histórica. Para se ter uma ideia, faltando só 3 corridas para o fim, a situação era essa aí. 14 pontos de desvantagem para o Prost. E detalhe, naquela época, uma vitória valia só 9 pontos. A conta não fechava de jeito nenhum. A matemática era cruel. O título parecia já ter dono. E aí, o impossível começou a acontecer. Vamos lá. Antes da Itália, Prost estava com 14 pontos na frente. Aí vem o GP da Itália, Piquet vence. Depois, GP da Europa, em Brands Hatch, Piquet vence de novo. De repente, aqueles 14 pontos de vantagem viraram fumaça. A diferença caiu para só 2 pontinhos antes da última corrida. O campeonato estava em aberto de novo. Isso nos leva direto para a corrida final, a decisão em Quelimane, na África do Sul. A hora da verdade. E é aqui que a genialidade da estratégia chega no seu ponto máximo. O cenário era bem claro. O Prost ainda era o favorito. Ele só precisava de uns pouquinhos pontos para ser campeão. Já o Piquet precisava de um milagre, uma corrida perfeita e, quem sabe, uma ajudinha da sorte. Piquet larga de forma super agressiva, assume a liderança, mas a grande virada do campeonato veio na volta 35. O motor turbo da Renault do Prost simplesmente não aguentou. O calor, a altitude de Quelimane, o motor abriu o bico, quebrou. Fim de jogo para o Prost. E agora que a gente vê o que define um campeão de verdade. A equipe mostra a placa para o Piquet, Prost out. Qual a reação dele? Acelerar para garantir a vitória na corrida? Não, foi exatamente o contrário.
Ele, na hora, tirou o pé. Isso é a tal da pilotagem cerebral. O Piquet sabia que o motor BMW dele também estava ali no limite. Então, em vez de arriscar tudo por uma vitória na corrida que não valia mais tanto, ele fez as contas ali na cabeça. Começou a poupar o motor, deixou outros pilotos passarem, sem brigar, e só se concentrou em uma coisa: terminar a prova. E ele chegou em terceiro. E aquele terceiro lugar foi o suficiente. Com os pontos que ele conseguiu, ele passou o Prost no campeonato. A diferença final? Míseros 2 pontinhos, 59-57. Uma vitória, assim, calculada no detalhe. Então, beleza. Por que esse título é tão falado, tão reverenciado até hoje? Bom, vamos dar uma olhada no legado que ele deixou. Primeiro de tudo, foi um marco histórico. Foi o primeiríssimo título da Fórmula 1 conquistado por um motor turbo. A prova de que aquela aposta de altíssimo risco valeu a pena. Para o Brasil, nem se fala. Piquet se tornou o nosso primeiro bicampeão. Mas talvez o legado mais importante foi mostrar a vitória da mente sobre a força bruta. O Piquet, que era um cara que passava horas na garagem com os engenheiros, provou que não basta só pisar fundo. Aquele título de 83 foi a prova final de que um campeonato se ganha, tanto dentro da garagem quanto na pista. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Pra gente pensar. Na Fórmula 1 de hoje, que é super dominada por telemetria, por simulações, por estratégias de equipe que são mega complexas, será que ainda existe espaço para uma virada genial como essa? Uma vitória baseada na inteligência, na frieza e na ousadia de um piloto e sua equipe? Fica aí a reflexão.